Bom, as crianças consideraram que de facto é bonito e vamos neste momento passar junto à primeira base de assistência. É uma base que vai abrir para justamente servir os automobilistas que irão passar a ponte Vasco da Gama a partir deste momento. Não sei se o Helder, que é o câmara que nos está a acompanhar, pode-nos neste momento dar a imagem. A imagem da primeira assistência de serviço que vai servir todos os utilizadores da ponte Vasco da Gama. Jorge Sampaio diz neste momento adeus a um grupo que está a acompanhar este percurso, um grupo de campinos que estão com os seus cavalos, os fatos típicos e o autocarro que vai parar neste momento, pelo menos está a introduzir a marcha. Sr. Ministro, quem é este grupo? Quer-nos dizer? Não sei, quer dizer, como vê, há manifestações espontâneas, praticamente, estão ali assim, são de Alcochete, não é? Doutor Brasma, então talvez nos possa esclarecer melhor. De Alcochete são campinos que manifestaram a vontade de vir homenagear e são pessoas aqui de Alcochete. Muito bem. Doutor Brasma, então, está a gostar da travessia? Já conhecia? Já fiz várias vezes, mas estou a gostar muito. Neste momento, penso que estamos junto às salinas do Samuco. Sr. Ministro, atenção às salinas do Samuco. Vê a capela já recuperada. A capela quinhentista, suponho eu, que foi recuperada. Centro de peregrinação, não é? Quer dizer, e que já está, como vê, completamente recuperada. Foi recuperada ao abrigo do protocolo que foi estabelecido na gestão ambiental. Nós vamos prosseguir com a colaboração com o Lusoponte, com as associações ambientalistas, vamos prosseguir na gestão ambiental de toda esta zona, melhorias, aperfeiçoamentos. Esta zona vai ficar, digamos assim, com um especial cuidado ambiental. Preocupações ambientais que foram um dos pontos mais polémicos no início do lançamento desta travessia. Os ecologistas temiam que o estuário do Tejo fosse maltratado pelas obras e a posteriori pela passagem de veículos aqui na ponte Vasco da Gama. Neste momento a marcha reduz. O Presidente Sampaio diz adeus a algumas pessoas que de facto acompanham esta travessia junto da capela, tal capela que foi recuperada. E de facto aqui é possível ter uma imagem real da grandeza do estuário do Tejo. E percebemos com mais profundidade as preocupações que de facto os ambientalistas tiveram ao longo do período de construção desta ponte. À frente deste autocarro segue um grupo de batedores. Neste caso não seria necessário, porque de facto este é o primeiro autocarro que atravessa a ponte Vasco da Gama. Portanto não há qualquer movimento, nem num sentido nem no outro. O que é que estás a achar desta passagem? Bem, o que é que tu tens? O que é que estás a gostar de vir aqui? Estou. Já tinhas passado por aqui ou não? Já. Já? Onde é que moras? Ao pé do Campo Tiro. Eu não sei se está alguma professora desta escola que está aqui. Agradecia que se fosse possível que chegasse junto a mim. Vamos tentar falar neste momento com uma das professoras da escola número 1 de Alcochete. Ela vai chegar-se ao pé de mim. Bom dia, Sr. Professora. Sinto que será um momento especial ter o privilégio de atravessar pela primeira vez esta ponte. Claro que sim, nem se tem outra hipótese. Portanto, é um momento que podemos considerar único na vida de uma pessoa. Eu, como pessoa e como professora e como vivendo em Alcochete, consigo viver este momento com emoção. As pessoas de Alcochete, e nomeadamente as escolas, foram falando com os alunos sobre este processo? Sim, tem sido um trabalho ao longo desde que foi a ideia de vir a ponte para Alcochete, tem sido um trabalho feito, agora muito mais intensivo, e na verdade as crianças de Alcochete estão a viver a inauguração desta ponte. Estas que estão aqui e todas as outras que não puderam estar presentes também estão a par de tudo fazer. Muito obrigado, a professora da escola número 1 da restauração de Alcochete. Estamos já a algumas centenas de metros do ponto principal da ponte, a parte justamente que é considerada em termos técnicos e em termos de engenharia como a ponte, que é aquela parte semelhante que faz lembrar
as caravelas, a parte dos dois pilares principais com os tirantes. Uma das pessoas que também faz parte desta travessia e que está a acompanhar esta travessia é a Ministra do Ambiente. Como já referimos, a Ministra do Ambiente, as questões ambientais foram sempre questões muito polémicas ao longo da construção desta ponte. Sra. Ministra, há todas as garantias de que, de facto, os ecossistemas vão ser salvaguardados? De facto, durante a construção houve problemas, felizmente foram resolvidos através de uma cooperação muito grande interministerial e também através de uma grande preocupação efetiva e sincera com as questões ambientais. Agora, penso que é uma responsabilidade de todos nós que, nomeadamente em termos urbanísticos, a Administração Central e Câmara continuem a ter esse tipo de preocupações para que, de facto, esta beleza espantosa que aqui temos se mantenha. Muito obrigado. E neste momento um convidado especialíssimo desta inauguração, Fernando Peça, chegou aqui à parte de cima do autocarro. Fernando Peça, uma palavra para a RTP. E esta em, se calhar... Obrigado. Eu não sei como é que é descrever a alegria que eu sinto de me ver rodeado das pessoas que me estão a rodear e a mostrar, porque afinal de contas eu tenho feito algumas coisas. Fernando, lembra-se exatamente da emoção que teve quando foi a inauguração da ponte 25 de Abril, agora está nesta inauguração, é muito diferente do sentimento que tem? Muito melhor este, porque a outra inaugurei uma ponte que ainda agora está por acabar e esta acabou antes de tempo. Muito obrigado, Fernando Peça. É a maior da Europa. Exatamente. Fernando Peça, que veio aqui em cima para justamente ver a travessia. O que é que está a achar? É a primeira vez, Fernando, que passa aqui? Sexta vez que atravesso a ponte. Não faço as perguntas porque já... E acha bonita? Linda. E agora Fernando Peça desce novamente para o piso inferior desta ponte Vasco da Gama. Quando estamos a chegar ao ponto principal da ponte, peço ao Helder que de facto venha mais para junto de mim para nos mostrar a imagem. Lisboa ao fundo. Veja lá. Volta para então. Veja o nosso Cicerone. Portanto, neste momento estamos em que parte da ponte? Neste momento estamos no viaduto sul, que é até à Cala de Samora. A Cala de Samora aquela lomba ao fundo é um sítio onde passam barcos e depois a ponte eleva e há profundidade para barcos passarem. Chamada Cala de Samora. Depois vamos entrar no viaduto central, que são 6 km, que liga à ponte principal. A ponte principal é onde passam os barcos de maior porte. Portanto, nós neste momento estamos aqui à altura do rio. Quanto? 14 metros. Isto é maré alta ou maré baixa? Isso é que eu não sei. Eu não sou engenheiro, pá. Deve ser desta maré, mais ou menos. Estamos bem alto, não é? Aqui não é para passar barcos de baixo. Se aqui na maré baixa, fica completamente em terra. Assim. Muito obrigado. Neste momento começamos a ter as primeiras imagens da Expo lá ao fundo. Vemos nomeadamente o perfil do oceanário. O pavilhão da Utopia. O pavilhão multiusos também. Exatamente. Quantos quilómetros é que já percorremos em cima da ponte? Nós vamos fazer 17 km. 17, portanto, aqui devemos ter feito vamos fazer uns 5 ali em cima. Uns 5 quando chegarmos justamente à lomba, não é? Mais 7 no viaduto central, mais os outros 5 no restante. Portanto, todo este espaço que nós já percorremos, é impossível passar em barcos por aqui, não é? Ou... Não, porque barcos pequenos com um calado muito baixinho, não é? Barcos de remos, barcos pescadores, mas em maré baixa não passa ninguém, não é? Em maré baixa não passa ninguém, justamente. Estamos a algumas poucas dezenas de metros da lomba. É a primeira lomba que permite que os barcos de maior porte passem debaixo da ponte. Estava a admirar a paisagem de Lisboa. Esta é uma paisagem que não temos com muita frequência, ou com raríssima frequência, não é? É lindíssima e a própria ponte é muito bonita vista daqui.
é de facto uma obra de engenharia que, além de ser notável do ponto de vista técnico, é esteticamente muito conseguida. O Sr. Primeiro-Ministro conhece dezenas de pontes em todo o mundo. Acha que esta é das mais bonitas? É seguramente uma das mais bonitas que conheço. Lá ao fundo, enquadra-se muito bem depois no fundo da Expo. Lá ao fundo já começamos a ver a Expo, exatamente, não? Exatamente. Neste momento é um puzzle que se vai fechando rapidamente, o que dá gosto, porque todos os dias se vê uma coisa nova. Sr. Primeiro-Ministro, o senhor está a inaugurar de facto esta obra, que é um marco histórico em Portugal. Qual vai ser a próxima ponte? Bem, pontes haverá seguramente muitas. Mas a grande ponte, obviamente. Devo dizer-lhe que penso que a grande obra pública que neste momento o país está a preparar será seguramente o novo aeroporto. Evidentemente que no futuro haverá novas pontes, quer no Douro, quer no Tejo, mas penso que a grande obra pública que neste momento estamos em preparação é o novo aeroporto. Há uma ponte cujo concurso se está também preparando em Santarém, que será uma ponte muito importante, há outra também sobre o Tejo do país, mas digamos, o que há é sobretudo um ritmo impressionante de obras públicas em todos os domínios. E repare que praticamente a construção civil da Expo já acabou, a construção desta ponte já acabou e, no entanto, o ritmo da construção de habitações e de obras públicas é tal que não se notou o efeito. Estamos a ver alguns barcos da Marinha que estão a acompanhar o percurso que estamos justamente a fazer. E ao fundo vê-se cada vez com maior clareza e maior nitidez o espaço da Expo 98. A ponte 25 de Abril fica ao fundo, no enfiamento perpendicular à ponte. E estamos neste momento a passar a tal lomba que falava o Dr. Moraes Leitão há alguns minutos atrás. Boa vista daqui. Estamos a entrar praticamente na reta final desta travessia. Dentro de algumas centenas de metros chegaremos à parte principal da ponte, aos dois pilares com os tirantes, que é o núcleo principal desta ponte 25 de Abril. De facto, aqui no meio desta ponte, que eu vou deslocar mais para este lado para termos a noção, de facto, o Mar da Palha, eu peço ao meu colega da VSF que se faz por este é o Mar de Lisboa, que é um mar, de facto, com uma grandeza impressionante e que muitas vezes não temos essa noção. Portanto, as pessoas que moram em Lisboa e que passam por aqui não têm a noção da grandeza do mar que estamos neste momento a passar e que esta ponte nos vai ser possível passar com maior frequência e ter essa imagem bastante mais vezes. Vemos ao fundo a Torre Vasco da Gama. Do lado esquerdo da direção que nós estamos a seguir. Dr. Sampaio, diga, como é que vai lembrar estes momentos? Com muita emoção. Com muita emoção e de uma forma absolutamente inesquecível, visto que não será certamente na minha geração que se verão mais pontos aqui e, portanto, a gente tem a sensação de que está numa coisa que vai marcar muitos anos para a frente e, de algum modo, vai ser bastante intemporal. Eu já vivi a inauguração, noutros contextos, como simples utente em 1966 da ponte 25 de Abril. Nessa altura a situação era completamente diferente. Exatamente, e hoje é no momento de liberdade, de democracia, acompanhados de jovens, etc. Tudo isto redescobre esta grande área metropolitana, mas sobretudo contribui, penso eu, e não é mais ressaltado, para o reforço da ligação Norte-Sul, para a sua facilitação. E esta ponte não é uma ponte de cidades, não é uma ponte urbana, nem já é sequer uma ponte regional, é uma ponte nacional. A sua escolha do nome Vasco da Gama é de facto uma escolha boa. Uma escolha particularmente feliz, atendendo ao que estamos a viver do ponto de vista histórico e ao momento. Portanto, 25 de Abril de um lado, Vasco da Gama do outro, são dois grandes polos da nossa vida. Estamos neste momento a aproximar-nos cada vez mais do núcleo principal da ponte Vasco da Gama, com a Expo ao fundo. Esta imagem, de facto, desde aqui é uma imagem particularmente bonita. A Expo de um lado, do outro o núcleo principal da ponte.
Concorda comigo? Concordo, porque a Expo e tudo quanto na Expo se está a construir e construiu, de facto renovou esta frente urbana que estava muito carenciada dessa renovação. Penso que se vão abrir novos horizontes e talvez mesmo é de pensar que muitos edifícios significativos deste lado da cidade vão ser, porventura, renovados, porque vai passar a reequilibrar-se muito mais a cidade com este polo deste lado, que é a Expo e com esta acessibilidade. Acha que vai ser os lisboetas, nomeadamente, que são, e os habitantes da zona metropolitana de Lisboa, vão habituar-se rapidamente a utilizar esta ponte? Vamos ver, tudo isto são hábitos que se têm que criar. Penso que vai ser nacionalmente uma grande atração. Eu insisto na perspectiva nacional que tudo isto deve ter e nessa medida, com certeza que para a área metropolitana é um elemento agregador, dá uma nova estruturação à área metropolitana. Do ponto de vista nacional, deve ser valorizada como um investimento das nossas capacidades e com certeza que, como lhe disse, é um elemento fundamental da ligação à Europa e da ligação Norte-Sul. Mas é uma área que se redescobre, sem dúvida. Jorge Sampaio a comentar os efeitos que esta nova travessia sobre o Tejo poderá trazer, não só para a área metropolitana de Lisboa, mas também para todo o país. E estamos cada vez mais a chegarmos ao fim desta travessia, ainda não chegámos ao ponto principal, aquele ponto que temos ao fundo com os dois pilares e os respectivos tirantes, a fazer lembrar de algum modo as caravelas. Eu vou pedir ao Dr. Moraes Leitão. Dr. Moraes Leitão. Doutor, seja novamente meu cicerone. Portanto, neste momento estamos a chegar a que parte da ponte para quem nos está a acompanhar perceba melhor. O fim do viaduto central, que é, portanto, a vida daquela curva. Portanto, aquela curva ao fundo com aquele placar por cima, com aquele painel por cima com as indicações das velocidades que marca o fim deste percurso central. O fim mais rigoroso do viaduto central é quando chega à ponte principal, que é chamada ponte tirante, que é uma ponte suspensa naqueles tirantes que vê e que não está fixa. Pode, em caso de terremoto, aquilo pode abrir 1,20 m para cada velocidade. Um dos engenheiros que concebeu esta ponte disse hoje, numa entrevista ao Jornal Público, que esta ponte era semelhante a um baloiço. Isso é de moda de nos descansar ou de moda de nos preocupar? Só a parte dos tirantes. Mas o que é que quer dizer exatamente essa ideia de baloiço? Pode ser faz isto. Sim, viu, move. Move, o senhor não vê, pá. Mas ela está a falar em muitas toneladas, milhares de toneladas, não é? Pois é, eu deve falar com os engenheiros, está a falar com uma advogada, não percebo nada disso, pá. Tenho ouvido falar disso. Não, o senhor, o Presidente da Luz ao Ponto, está mais por dentro disto. Esta ponte de tirantes distingue-se da ponte 25 de Abril pelo facto da ponte 25 de Abril ser justamente uma ponte suspensa, não é? Primeiro é toda em betão. A ponte 25 de Abril não é em betão. Exatamente. E aquele bocado lá é todo suspenso e a ponte 25 de Abril é também tem cabos, mas não é uma ponte suspensa como esta. Esta é a maior ponte suspensa, creio que do mundo. Do mundo? A parte em que está suspensa. O que significa que está suspensa daqueles tirantes. Diga uma coisa, em Portugal haveria conhecimentos suficientes para fazermos esta ponte, isto é, seria possível dispensar o contributo dos engenheiros do estrangeiro? Todos os engenheiros portugueses dizem que havia, e eles fizeram quase tudo. Os estrangeiros fizeram principalmente o planeamento e a coordenação, isso é que houve algumas inovações nessa matéria. Estamos finalmente, isto faz lembrar as caravelas, isso foi de propósito? Esta Tem que contar ao arquiteto, eu acho que é lindíssima, não é? É uma boa concepção arquitetónica. Estamos finalmente a chegar. Esta parte central, quantos metros é que tem? Portanto, a partir do momento em que entrarmos na ponte de tem 420 metros. 420 metros. A parte suspensa tem 420 metros. Vê aquelas coisas ali laterais, ali embaixo. Sim. São fixadores, precisamente para a defesa antissísmica. Já foi dito que este seria um dos locais mais seguros para se estar, no caso é o local mais seguro. O não cabemos é todos cá. Estamos cada vez mais a aproximar-nos e vemos neste momento a primeira placa que dá a indicação da saída da ponta. Uma placa que diz Alverca Sacavém 200 metros, a ao IC2. Nacional número 10. Esta
acesso é um acesso já concluído neste momento? E é um acesso que eu creio que já está concluído. Neste momento, se calhar, seria útil falarmos com o engenheiro Cravinha, uma vez ser engenheiro. Estamos a chegar finalmente a um primeiro ponto em que temos as placas de saída. Os acessos, este é o primeiro acesso, este acesso já está concluído. Quer dizer, o que está aqui assim, o acesso que neste momento vai servir, vai ainda ser reforçado em fim de abril com uma ligação à Praça José Queiroz, portanto ali já em Moscavide, e por ocasião da abertura da Expo continuará pela Cril e pela variante da Estrada Nacional 10. Essa variante está já em funcionamento, fica aberta hoje numa primeira fase e neste momento, quantas saídas é que temos quem vem do sul por esta ponte? quem vem do sul tem duas saídas aqui assim. Portanto, esta é a primeira e Depois ficará com 4, digamos assim. estamos finalmente a entrar na parte central da ponte Vasco da Gama. Os tirantes estão eles e faço também uma referência, não sei se a realização tem pedido mostrar aos candeeiros que são de facto concebidos, têm uma condição especial para não afetarem, nomeadamente as aves que povoam o ecossistema do Tejo. E este é o momento em que entramos na parte central da ponte Vasco da Gama. São os primeiros metros dos 450 metros finais da ponte Vasco da Gama. Os pilares, os chamados tirantes, pintados de branco e azul nas pontas. Branco e azul são as cores de facto dominantes da ponte Vasco da Gama. Para além, obviamente, do cimento, da cor acinzentada do cimento. E vai ser este o final. Vai ser este o final. Diga-se também. Azul e branco, azul e branco. Azul e branco. O senhor que é sportinguista não, é importante. Reforça o sentido nacional da ponte, como eu lhe tenho Acho que os esportistas vão ficar satisfeitos. Eu acho que sim. São pessoas lúcidas. Bem, vamos passar para a Sandra Sacoto, que está noutro ponto com mais reportagem. Chegando aqui à ponte principal, a chamada ponte atirantada, para já só repórteres, só fotógrafos, os autocarros como os colonáveis, os VIPs, assim se pode chamar, ainda não chegaram. Certamente, Vítor, que caminham ou andam em marcha lenta. Numa situação normal, esta ponte Vasco da Gama pode ser atravessada a 100 km/h, no máximo. Essa velocidade pode diminuir se o vento, entretanto, estiver mais forte. Esta ponte, já agora, enquanto esperamos pelos autocarros, podemos descrevê-la, é quase uma autoestrada. São 3 faixas de cada lado, faixas com piso antiderrapante, e tem também telefones SOS de 400 em 400 metros. Esta passagem aqui na ponte principal, os colonáveis vão poder ver, é de facto a passagem ideal para quem quer ver a Expo 98, está aqui do meu lado esquerdo. Certamente que todos os dias as pessoas que passarem na ponte Vasco da Gama vão poder, até à inauguração da Expo 98, ver como vão avançando de facto os trabalhos. Os autocarros ainda não chegaram. Vítor, suponho que podes fazer o ponto da situação. E neste momento há uma paragem no nosso percurso para justamente os convidados que estão a atravessar, a fazer a estreia da ponte Vasco da Gama, poderem observar a vista. Eles desceram, estão neste momento a cruzar a ponte para poderem ter uma imagem mais precisa. Provavelmente não terão, já que de facto aqui em cima, neste autocarro panorâmico, o facto de estarmos num nível superior permite um horizonte visual bastante maior. É apenas uma pequena paragem no percurso, a viagem ainda não chegou ao fim. Muitos fotógrafos, dezenas de fotógrafos, acompanharem neste momento o momento em que João Cravinho, e é a imagem que eu tenho aqui de cima, dá algumas explicações sobre a ponte ao Presidente da Assembleia da República. Neste momento, este é talvez o sítio onde se pode ter uma imagem mais próxima da Expo 98, que é logo em frente.
passamos apenas o primeiro pilar desta ponte Vasco da Gama. Neste momento, Jorge Sampaio e António Guterres regressam a este autocarro panorâmico para fazerem o percurso final da primeira travessia na ponte Vasco da Gama. Fernando Peça foi um dos convidados que também aproveitou para observar esta nova ponte, observar em loco, descendo e pisando o asfalto desta nova ponte. Dezenas de fotógrafos neste momento, jornalistas, a cobrir este momento que é de facto histórico. E vamos entrar, portanto, na reta final desta travessia sobre a ponte Vasco da Gama. Pelos meus cálculos, penso que talvez até à parte final, a parte dos tirantes, sobrem ainda cerca de 300 metros, dado que a ponte tem, neste momento, tem cerca de 450 metros. Só a parte central, obviamente, porque todo o percurso que fizemos é um percurso de cerca de 500, cerca de mais de 17 km. Se não estou em erro, 17 km e 200 metros. Finalmente os convidados que estão a acompanhar este primeiro percurso regressaram. Vamos a qualquer momento retomar a marcha que nos vai levar ao final desta travessia. Muitas embarcações neste momento no estuário do Tejo que vieram, digamos assim, saudar este primeiro percurso. Alguns barcos que fazem o transporte das pessoas, o transporte público, e também barcos particulares. Este não é o único autocarro onde eu me encontro, não é o único que está a fazer este percurso. Há um segundo autocarro panorâmico com outros convidados e depois há algumas, penso que talvez uma dezena, não tenho bem a noção precisa do número de outros autocarros com outras pessoas que estão a atravessar a ponte pela primeira vez. Logo, por volta das 5 da tarde, será o momento então em que a ponte será aberta a todos quantos a queiram utilizar. António Guterres conversa neste momento com o Presidente Sampaio e ainda com o Ministro João Cravinho, que está a fazer algumas referências sobre esta ponte. E o percurso é retomado. 12 motos da Brigada de Trânsito da GNR fazem rebatedores, vão à frente deste autocarro. E o percurso é retomado neste momento. Estamos bem perto do segundo pilar da ponte Vasco da Gama, do pilar central. Um ligeiro compasso de espera para que todas as pessoas possam ocupar os lugares que tinham. Agora a informação que vamos continuar a acompanhar este percurso com o Jaúl Durão. Jaúl. Bom, nós estamos aqui a responder uma vez mais da Praça da Portagem e num enquadramento que nos dá uma vez mais uma noção da dimensão do monumento aqui inaugurado há pouco mais de uma hora. Relembramos que esta foi uma transmissão direta da RTP com 3 horas e mais alguns minutos de duração, que estivemos em contacto não só com o nosso auditório do Canal 1, mas também e gostosamente com toda a enorme audiência da RTP Internacional, um auditório a quem reforçamos as nossas saudações. Lembramos, e isto agora é informação útil, lembramos que a Lusoponte concede, para além do resto do dia de hoje, isso já aqui foi referido, sensivelmente a partir das 17 e qualquer coisa, a ponte vai ficar aberta ao público. E durante o resto do dia de hoje e os dias de amanhã e terça-feira, a travessia desta ponte Vasco da Gama será uma travessia gratuita. Portanto, são razões mais do que suficientes para vir aqui experimentar, neste caso gratuitamente, este magnífico enquadramento desta ponte que não só é muito grande, mas também é muito bonita e também é muito ecológica.
vivemos uma fase da vida do mundo em que cada vez mais todos nós temos que ter essa consciência cada vez mais apurada de vivermos de uma forma harmonizada com o meio ambiente que nos rodeia. Por isso, convém aqui reforçar a ideia de que esta ponte é uma ponte ecológica, vivendo em harmonia com todo este enquadramento aqui dos Sapais, do Samoco, enfim, toda esta zona que efetivamente é uma reserva ecológica do Tejo, que é um fator que muito nos apraz registar, uma tão grande obra de engenharia conseguida e ultimada num respeito por coisas que são essenciais à continuação e ao futuro de todos nós. Em nome de todos os elementos que aqui estiveram, não só aqui, mas também na Expo e nos estúdios da 5 de Outubro, agradecemos a atenção que nos dispensaram. Muito boa tarde. Trata-se da maior ponte rodoviária da Europa, foi construída com ajuda comunitária, iniciada nos tempos do PSD e concluída nos do PS. Uma hora de atraso não tirou o brilho da inauguração da ponte de Vasco da Gama. À chegada, o Primeiro-Ministro António Guterres considerou que a obra pertence ao povo português e dividiu os méritos com o anterior governo. Qual é a percentagem de mérito que o atual governo tem nesta obra e qual é a percentagem de mérito que o anterior governo tem? Eu acho que os dois têm 100%. A ausência de vulto nesta cerimónia foi a do Presidente da Comissão Europeia, Jacques Santer. Em sua representação, o Comissário português, João Deus Pinheiro, referiu a importância da União Europeia no financiamento desta obra. Para além dos empréstimos do Banco Europeu de Investimentos, de maneira que teria sido muito mais difícil conseguirmos fazer a ponte sem cofinanciamento europeu. Entre os convidados, o antigo Primeiro-Ministro Cavaco Silva considerou ser este um dia especial para os portugueses. Isto é um motivo de orgulho para todos nós. Foi, de facto, no tempo do meu governo que tomámos a decisão de construir, arrancar a obra. Fizemos aquilo que devia ser feito. Também o antigo Presidente da República, Mário Soares, falou num dia de orgulho para os portugueses. É um dia importante porque é também a vitória da democracia pluralista em Portugal. Assim também considerou Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente do PSD e líder da oposição, diz que esta ponte não é de nenhum partido. É uma verdadeira ponte entre o governo do professor Cavaco Silva e do engenheiro Ferreira do Amaral e o governo do engenheiro Guterres e do engenheiro Cravinho. Não é obra de um partido ou de um governo, é obra de um país. Recuperamos agora brevemente alguns momentos que ficam também desta manhã no Montijo. Desde logo o regresso a um debate que marcou a construção, o do impacto ambiental da nova ponte. Lembrados nas palavras e em alguns atos foram também várias vezes aqueles que morreram a trabalhar nas obras. Uma coroa de flores. Este projeto tem implicações profundas sobre o território e sobre o desenvolvimento. Existem garantias sólidas de que muitos dos aspectos eventualmente negativos da intervenção foram acalculados, incluindo o domínio ambiental. Até onde vai a capacidade de previsão científica e técnica, muitos dos impactos da nova ponte foram equacionados e resolvidos. Continuaremos a olhar e a prevenir outros efeitos desta estrutura no tecido urbanístico e social. Dispomos de uma experiência analisada, de uma capacidade técnica adquirida e de um saber acumulado. Os responsáveis políticos, nacionais e locais, estão sensibilizados para os problemas a enfrentar. Com menos gente à volta, um dos repórteres da RTP que acompanharam a inauguração pode agora olhar em redor com mais calma. Júlio Magalhães, boa tarde. Proponho-te um reconhecimento da utilidade desta nova passagem. A quem é que ela vai ser mais útil, em tua opinião? Vai ser mais útil a todos os utilizadores portugueses, sobretudo a quem vive na margem sul do Tejo. Eles que vivem aqui atrás de mim, de resto já quase deserto, porque a azáfama já passou. Para esses que vivem em Alcochete, em Montijo, Benavente e Setúbal e que todos os dias têm que se deslocar para Lisboa, tem aqui mais uma alternativa. Mas vai servir também todos os portugueses que do norte ou do sul se desloquem nas duas direções, porque a partir de agora podem evitar aquela que era uma grande dor de cabeça, sobretudo Porto Alto e Pegões, logo a seguir a Vila Franca
de Xira. E serve também os espanhóis. A partir de agora, quem vier do sul, sobretudo os espanhóis, e vier de Badajoz, vem de autoestrada e segue sempre por autoestrada, quer para Lisboa, quer depois para o norte do país. Como aqui foi dito, esta de facto uma ponte europeia que não serve apenas os interesses de quem vive nestas duas margens, mas sim de todos os portugueses. Como eu disse, a azáfama passou, agora sucede-se um imenso deserto, o arrumar da tenda e também o levantar das passadeiras para que logo os verdadeiros utilizadores possam inaugurar esta ponte. A partir das 5h30 da tarde, quem andar de automóvel e tiver que passar por aqui, as cancelas vão abrir e eu deixo-lhe já os preços. Ligeiros 320 escudos, para a classe 2 780 escudos, 1180 escudos para a classe 3, 1530 escudos para a classe 4. Em relação aos ligeiros, é uma diferença substancial. Quem for pela Ponte do Tejo paga 150 escudos, quem vier por aqui paga 320 escudos. 3 anos após as obras, 11 mortos depois e logo após também 180 milhões de contos gastos, há mais 18 km de estrada em Portugal que unem o país, tornam o país mais próximo de si e também o país mais próximo da Europa. Está assim apontada mais uma passagem para a outra margem. Carlos Daniel. Ficaram os números do que vale e do que custa a nova ponte Vasco da Gama. E a festa de abertura da ponte começou logo aos primeiros segundos deste domingo. O fogo de artifício da meia-noite foi dos maiores espetáculos de pirotecnia já feitos em Portugal. Os momentos vividos à volta do fogo de artifício foram de grande expectativa para os habitantes da margem sul. Espero que seja um espetáculo bonito para recordar para o resto da minha vida. O jogo vai ser bonito, é uma coisa inédita. É a primeira vez que vai acontecer no nosso país, portanto deve ser engraçado. Acho que há de ser um bom espetáculo. Já ouvi a outra quando tinha 6 anos e tive muito medo, porque havia muito fogo de artifício. Tive muito medo, mas esta também fiz questão de cá ver, já agora. O início do espetáculo foi à hora marcada. À meia-noite, a Ponte Vasco da Gama ficou iluminada pelo fogo de artifício. Durante 15 minutos, cerca de 300 kg de explosivos fizeram a maior festa de pirotecnia realizada em Portugal. Foi uma noite de inauguração animada pela luz e música. Desta manhã fica também uma notícia e resulta do discurso de João de Deus Pinheiro. Anunciou que a região de Lisboa e Val do Tejo não vai sentir um corte drástico nos dinheiros europeus. O comissário representou na cerimónia o presidente da Comissão Europeia, Jacques Santer. Hoje, 12 anos envolvidos após a adesão, o nosso produto per capita é de cerca de 70% da média comunitária. E como sabem, as perspectivas apontam para que esta convergência real entre a nossa economia e a economia comunitária continue nos anos que se avizinham. Trata-se de um progresso notável, de que todos os portugueses se devem orgulhar. Tal não invalida, porém, que muito haja ainda a fazer, não apenas nas regiões mais pobres, como o Alentejo, os Açores ou a Madeira, mas igualmente nas zonas onde a riqueza relativa é maior, como é o caso de Lisboa e Val do Tejo, cujo rendimento se aproxima dos 90% da média comunitária e que, consequentemente, deixa, em princípio, de ser elegível a título do Objetivo 1 dos fundos estruturais. A Comissão, no entanto, está consciente que não é economicamente aconselhável cortar repentinamente os financiamentos comunitários a uma região e propõe que as ajudas sejam diminuídas de forma gradual durante o período de 6 anos. Lisboa continuará, assim, a beneficiar dos fundos estruturais e poderá ainda candidatar-se a projetos no âmbito do Fundo de Coesão, que, aliás, se aplica a todo o território. No futebol inglês, um adepto esteve quase a agredir um árbitro em pleno relevado. Todas as imagens daqui.